Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor em Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quero cumprimentar você que está em casa, você que está no trabalho. Que o Senhor fale com você de maneira especial, de maneira particular. Porque o Deus que está neste lugar é o Deus que se faz presente aí onde você está. Não importa se você está em um leito de hospital, não importa se você está encarcerado, não importa onde você esteja, o Senhor te alcança nesta noite. Amém? A palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos repetir? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Pode sentar no seu lugar. Essa palavra o Senhor fala a Josué quando o Senhor recolheu Moisés e passou o legado para Josué para conduzir o povo do Senhor até a terra prometida. Quando o Senhor trata aqui com Josué de maneira especial, dizer assim: Ei, não temas, seja forte e corajoso, porque o Senhor conhecia o coração de Josué, conhecia as suas limitações, conhecia os seus medos, assim como o Senhor me conhece e lhe conhece. O Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos, porque o Senhor disse que antes que abríssemos as nossas bocas, o Senhor já sabe o que vamos falar. Então o Senhor nos conhece, conhece intimamente, sabe os nossos temores, as nossas fraquezas. E com Josué não foi diferente. Quando Deus disse: Josué, não tema, eu estou com você. É o mesmo Deus que diz nesta noite: não tema, eu estou com você. Não importa por que situação você está passando. Não importa como você chegou neste lugar. Deus diz para você: não temas, seja corajoso. E quando nós falamos em coragem, em ser corajoso, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me trazia ao meu coração as filhas de Zelofeade. Pastor Joá já pregou aqui sobre as filhas de Zelofeade. Eu já trouxe uma palavra sobre elas. Mas é uma história que nos traz como exemplo de coragem, de fé, de não temer as circunstâncias e a situação. Vamos ler a palavra em Números 27. A história dessas meninas. Eu digo que são meninas porque a palavra do Senhor diz que elas ainda nem tinham casado. Naquele tempo casavam-se muito cedo. Então, provavelmente, elas eram adolescentes. Mas mulheres de fibra, mulheres de fé. Vamos ler a palavra do Senhor? Números 27, fala assim: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filha de Efá, neta de Gileade, bisneta de Maqui, trineta de Manassés, pertencente ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos.
Amém? Aqui a palavra do Senhor diz que não deixou filhos. Essas meninas viveram numa época, num contexto histórico, onde a herança era deixada para os filhos, para os homens. E Zelofeade não teve filho homem, só teve meninas, só teve mulheres, né? A palavra do Senhor diz que ele era da tribo de Manassés, então tinha direito à parte da herança na terra prometida. Tinha parte da terra prometida. A herança porque é do Senhor, somos herdeiros do Senhor, e o Senhor prometeu. E elas não tinham esse direito. Elas sabiam que ia ficar sem a parte que era do pai. Mas essas meninas, mulheres, não se conformaram com a situação em dizer, não, isso não está certo. A palavra do Senhor diz que ela foi até a tenda de Moisés. Mas para elas chegarem até a tenda de Moisés, não era tão simples. Se a gente for num contexto histórico, as causas para Moisés só iam aquelas causas mais complicadas, mais difíceis. Talvez aos olhos não fosse uma causa tão difícil, porque era nítido, elas não tinham direito e pronto. Não era isso que dizia a lei na época? Não tinha direito. Mas elas não se contentaram. Elas não se conformaram. Talvez você esteja numa situação assim. Alguém diz, ei, você não tem direito. Você não tem jeito. Seu casamento já não tem jeito. Seu filho não tem jeito. Mas se levante com coragem, como essas meninas, que não aceitaram aquela situação. Disse, não, meu pai não foi rebelde lá com Corá, na rebelião de Corá. Meu pai morreu porque do seu próprio pecado. Não é justo que agora tire o nome do nosso pai. Precisa ser feito justiça. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Quantas vezes? Talvez no âmbito familiar, no trabalho, pela própria justiça. Diz, não, isso não está certo. E às vezes deixamos para lá, mesmo sabendo que temos direito. Mas eu vim trazer nesta noite, dizer, ei, seja corajoso. Não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu. Não abra mão daquilo que é teu por direito. Essas meninas, elas poderiam dizer, não tem. Provavelmente elas iam morar com um tio, morar de favor, esperar um casamento para ser sustentada. Mas sabe-se como? Ela disse, não. Vou lá. Provavelmente ela foi a um líder, foi ao outro, e todos falaram que não. Eu não sei quantos não você já ouviu. Quantas vezes disseram não. Não. Elas não aceitaram. Elas foram até a tenda de Moisés. Diz que elas se prostraram na tenda de Moisés. E foram falar com Moisés. Moisés, nós queremos a terra que é direito do nosso pai. É nossa herança. Somos herdeiros. Não é justo que tire o nome do nosso pai. Não é justo. O que você está passando? Talvez você diga, meu Deus, eu lutei tanto por essa empresa. Eu dei meu sangue lá nessa empresa. E hoje simplesmente o patrão promoveu outro em meu lugar. Me demitiu. Ou até na minha empresa faliu. Está à beira da falência. Está à beira de perder tudo. A família que eu conquistei,
Meu Deus, está por um fio, um triz para se perder. Mas eu vim te chamar nessa noite para se levantar com coragem, como essas meninas se levantaram. Essas meninas não abriram mão. Deus diz que nós somos herdeiras do Senhor, herdeiros de Cristo, né? Somos herdeiros. Você é herdeiro. Você já parou para pensar que você é herdeiro? Co-herdeiro em Cristo? Essas meninas sabiam do seu lugar, sabiam o seu valor, sabiam os seus direitos. Você conhece os seus direitos? Não sobre a lei deste mundo, mas a lei espiritual. Esta lei. Você conhece o que tem aqui? Que você é herdeiro? Quais os seus direitos que você tem aqui? Se você não conhece, como você pode requerer? Como você pode exigir? Não de Deus, porque Deus já te deu. Já é sua, por direito. Mas requerer do inferno que tem lançado mão daquilo que é seu. E você simplesmente está hepático com aquilo da situação. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses 9:12, que diz assim. Colossenses 9:12. Conheça os seus direitos. Direitos de filho, de herança. Colossenses 1, versículo 9, que diz assim. Amém? Todos acharam? Foi por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Tenha conhecimento qual é a vontade de Deus para a sua vida. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Conheça seus direitos, porque Deus te deu de herança. Deus te tornou herdeiros no mundo espiritual. Muitas pessoas, muita gente está perecendo por não conhecer que temos direito de ser chamados filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Você já não deve mais nada, está pago, a conta está paga. Não precisa mais sacrifício, não precisa promessa, porque o Senhor já pagou com seu sangue na cruz. O sangue de Jesus verteu na cruz por mim e por você. E por toda a humanidade. Por esse pecador que a gente olha e diz, meu Deus, não tem jeito, está pago. É porque ele não conhece os seus direitos de filho, de herdeiro. No dia que ele tomar conhecimento, que ele é herdeiro, que ele é filho, ele volta para a casa do Pai. Volta para os braços do Pai. E diz assim, ei, eu quero que é meu. Eu quero que é meu por direito. Porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço na cruz. Então conheça qual é a sua herança diante do Senhor. Direito de ser filho. As filhas de Zelofeade não se conformaram porque elas sabiam. Elas tinham conhecimento.
elas não abriram mão. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor te deu, é seu. Sabe, esse sonho foi o Senhor que te deu. Seus projetos foi o Senhor que te deu. Sua casa, sua família foi o Senhor que te deu. Não abra mão dela. Não abra mão dos teus filhos. Dá trabalho, mas são seus, são sua herança. É a herança do Senhor. Pague o preço por eles. Proste-se. A palavra diz: por esta causa me coloco de joelhos. Se coloques de joelhos pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe. Eu não sei quem você tem orado, mas continue orando, porque o Senhor é fiel. A palavra do Senhor é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa, ela se cumpre. E a palavra do Senhor diz que tudo que pedires em oração, o Senhor lhe dá. É porque o crente não sabe a autoridade que ele tem sobre esta palavra. Porque o Senhor diz que toda a autoridade foi dada ao Filho. E nós somos herdeiros dos filhos, com o Filho. Então somos herdeiros também na autoridade. Você tem autoridade para repreender o mal na sua casa. Você tem autoridade para repreender a enfermidade na sua casa. Você tem autoridade para repreender tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a sua vida. Repreenda. Não é só a oração do pastor. Não, é a sua. Tome posse da autoridade que o Senhor já te deu. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele te deu autoridade. Se apodere dessa autoridade. Quando as filhas dizem: eu tenho direito. Você diz: eu tenho direito na herança do meu Pai. Do meu Pai celestial. No mundo espiritual. Em João 1:2. Abra sua Bíblia. Hoje não vamos abrir muito, mas vamos conhecer quais são a vontade de Deus sobre a nossa vida. João 1, capítulo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Você tinha dúvida? Não, né? Graças a Deus por isso. Você conhece os seus direitos de filhos? Você sabe o que seu Pai possui nas mansões celestiais, que está preparado para você? Meu Deus, como é gloriosa tudo aquilo que o Senhor tem preparado e guardado para nós. Aleluias. Aí a palavra do Senhor diz assim: aos que creram Deus nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Foi Deus que te escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. A palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu primeiro, que Ele nos amou primeiro. Você é filho amado, filho querido do Senhor. Não aceite nada menos do que isso. Você é príncipe e princesa. Quando se levantar e dizer: eu sou princesa do Senhor, eu sou príncipe do Senhor, eu sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Elas conheciam. Você conhece
tudo que o Senhor tem preparado? Essa é a pergunta, eu vou continuar perguntando até que você traga a sua memória e você reconheça quais são os seus direitos no mundo espiritual. Quando o Senhor olha e diz assim: ei, você sabe o que eu preparei para você? Você sabe o que eu tenho para você? O tesouro guardado que eu tenho para você? Você não estaria chorando, você estaria tomando posse. Você não estaria abatido, você estaria glorificando. Você estaria exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Ah, Pai, como é bom saber, Pai, que nós somos filho amado, que o Senhor está conosco, independente da situação, independente da circunstância. Como o Senhor diz a Josué: ei, não temas, seja forte e corajoso, eu estarei com você. O Senhor está contigo. Deus está no seu barco, você não está sozinho. Sabe a madrugada que você passou chorando, dizendo: Senhor, eu estou só. Você não está só, o Senhor estava com você. O Senhor estava com você lá, dizendo: ei, eu sou contigo. Eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou cuidando, eu estou te dando livramento, eu estou te dando estratégia, eu estou dando saída, estou derramando sabedoria do alto céus, estou te revestindo de poder, estou te capacitando. Oh, aleluias! É o Senhor que te capacita, meu irmão. A capacidade não é nossa, é do Senhor. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Receba dos céus aquilo que você precisa. Tome posse. Não abra mão. Se posicione. Tenha posicionamento. Que área da sua vida você precisa se posicionar? Qual a área da sua vida? Talvez seja diante de um relacionamento que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Um emprego. Uma amizade que está te levando para maus caminhos. Talvez alguma coisa na internet que você está olhando. Eita Deus. Se posicione. Deus quer posicionamento. Deus quer que você tome o seu lugar. Você precisa abrir mão de amizade? Abra mão de amizade. Porque tem coisas que já não cabem mais a você. Tem lugares que já não combinam mais com você. Tem vestimenta que já não combina mais com você. Porque você já é santo. Você é filho. Você é príncipe e princesa do Senhor. Se posicione. Diante de uma situação, talvez tenha passado por humilhação. Ei, se posicione. Diz: não, chega. Dê um basta. Eu sei que Deus tem, a palavra do Senhor tem direção. E eu sei que o Senhor está falando. Ei, dê um basta. Chega, essa situação já não lhe cabe mais, esse lugar já não lhe cabe mais, e essa situação já não combina mais com você. Se posicione. Deus quer posicionamento, obediência. Glória a Deus. Eu não sei em que área você precisa tomar uma decisão. Se é mudança de curso, se é no emprego. É você e Deus. Peça ao Espírito Santo que te revele. Espírito Santo, que área da minha vida? Em que área da minha vida eu preciso me posicionar? É no meu casamento? É na minha família? É nas amizades? É no meu ministério? Senhor, onde o Senhor quer que eu tome um posicionamento? Talvez o Senhor lhe chamou para um ministério, para fazer a obra do Senhor, e você fica: ai, não posso, não tenho tempo, não sou capaz, ninguém me dá oportunidade. Ei, o Senhor te chama a se posicionar. Qual foi o dom e o talento que o Senhor colocou na tua mão? Tome o seu lugar.
Tenha coragem. Dizer, Senhor, até aqui eu vivi dessa maneira, mas daqui em diante, Senhor, eu me posiciono diante do Senhor. E diante dessa situação, tenha coragem. Como as meninas tiveram coragem para dizer não. Não, essa situação não pode ficar assim. Essa situação precisa mudar. E essas meninas, eu acho incrível a palavra do Senhor quando ela se revela a nós, de maneira especial. E em detalhes tão simples, que o Senhor vai falando conosco. Quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar e pede revelação ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai revelando. Nada na palavra do Senhor está por um acaso. E o nome dessas filhas de Zelofeade não estava ali por um acaso. A Bíblia fala que elas eram as filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, mas a Bíblia faz questão de citar o nome de cada uma delas. De cada uma delas. Por que a Bíblia faz questão de trazer? A Bíblia poderia dizer as 5 filhas de Zelofeade, ou as filhas de Zelofeade, mas ela lista uma por uma. E eu fui pesquisar o significado de cada uma delas. Aí a primeira é Maala. Maala. Maala é o nome hebraico feminino que significa enfermidade ou fraqueza, derivada da raiz macarlá, também associada. Apesar desse nome de doença, de fraqueza, elas são exemplo de coragem. Ela superou aquilo que foi imposto sobre a vida dela, talvez a palavra que foi lançada sobre a vida dela. Eu não sei que palavra foi lançada sobre a sua vida, em que situação você cresceu, mas eu quero te convidar a se posicionar como Maala. Maala é um exemplo de mulher forte, que não se conformou, não se contentou, não paralisou diante da situação. Ela se ergueu e se posicionou. A segunda filha de Zelofeade se chama Noa. Noa significa movimento. Na raiz hebraica, associada também ao descanso. Aí eu disse, Espírito Santo, se ela está em movimento, mas ela tem descanso, tem paz. Ei, esteja em movimento, lute pelos seus direitos, corra atrás, se posicione, mas faça isso com paz, descansando no Senhor, sabendo que é o Senhor que vai fazer, não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelos seus títulos, não é por quantas graduações você já fez, concursos que você já passou, mas é descansando no Senhor. Descanse no Senhor. Lute, mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, durma em paz. Porque você sabe que tem um Deus que luta as suas causas por você. Um Deus que não te deixa só. Por que você está perdendo a noite, perdendo a madrugada? Nada você vai poder fazer, além de descansar no Senhor. Amém? Ogla significa perdiz, que significa liberdade, autoridade, autonomia, leveza. Faça com leveza. Faça as coisas com leveza. Tudo que você for fazer, faça com leveza. Não faça por pesar. Porque tem gente que é pesado. Você já viu de pessoas que são pesadas? Aquela que conhece assim, hoje eu vou atribular a vida de quem? Quem eu vou atribular hoje? Tem gente que é assim.
Ou que você chega no órgão público, ou em qualquer outro órgão, qualquer situação que você tem para resolver alguma coisa, a pessoa não resolve, ela complica mais, arruma mais dificuldade, mais dificuldade. Não tem leveza de coração para dizer, ei, chega aqui, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Se você é essa pessoa, meu irmão, mude a sua característica, porque você é filho, herdeiro de Cristo. E a palavra do Senhor é leve. Deus diz, troque o seu fardo pelo meu que é manso, leve, suave. Faça as coisas com leveza. Milca, rainha, conselheira. Ela é centrada, focada, equilibrada emocionalmente. Ela é equilibrada emocionalmente. Seja forte, seja corajoso, se posicione, se movimente, corra atrás, mas seja leve e seja equilibrada. Tem equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio na vida. Faça tudo com equilíbrio, com leveza, com singeleza de coração, com sinceridade. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tudo. Milca, rainha, que já disse, né, equilibrada. Tisa significa deleite, prazer, doçura. Deleite-se no Senhor, descanse no Senhor. Essa é a palavra que o Senhor traz no seu coração. Descanse no Senhor. Porque sabendo que é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que luta pelas suas causas. Não queira resolver pela sua própria força. Essas meninas, quando ela foi buscar a Moisés, ela foi diante do Senhor, dizendo, Senhor, apresenta a minha causa. Minha causa está aqui. Quando ela apresentou a Moisés, ela estava apresentando a Deus. Quando Moisés recebe aquela causa, Moisés diz, eu vou ter que levar a Deus. E foi levar a Deus. E Deus disse, Moisés, elas têm razão. Elas têm razão. Dê a elas a herança. Dê a elas. Ei, eu não sei qual é a causa que você tem lá no juiz. Mas Deus está dizendo assim, ei, você tem direito. Dizendo para o juiz, ei, dê a ele que tem direito. Dê a ela que tem direito, é dela. E por causa dessas mulheres, corajosas, fortes, Deus mudou a história daquela nação. A história nossa, minha história, a sua história. Porque foi através delas que fomos consideradas herdeiras. Talvez a situação que você esteja passando hoje seja para mudar vidas, gerações. Atitudes que você tem tomado hoje, decisões que você tem para tomar hoje, muda gerações. Então, coloque primeiro diante do Senhor. Apresente primeiro ao Senhor. Essas meninas tiveram muitas dificuldades. Primeiro, elas precisaram calar as vozes, primeiro delas, dizer assim, não conseguimos. Ei, muitas vezes, muitas vozes vai estar lhe parando. Cale essas vozes. Cale essas vozes. As vozes talvez de familiar, de amigos, de conhecidos. Ei, você vai. Eu quero comprar um carro. Você? Comprar essa casa? Não é para você não, meu irmão. Esse concurso que você está estudando é muito grande para você. Cale essas vozes. Não deixe essas vozes lhe paralisar. Ei, você sonha com uma empresa, 2, 3 filiais. Cale as vozes dizendo que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não é capaz. Você é capaz, você vai dar conta. Talvez essas mesmas vozes dizia para essas meninas, ei, vocês vão atrás. Mas depois como é que vocês vão cuidar da terra? Vocês querem a terra. Mas como vocês vão dar conta de cuidar? Como é que vocês vão plantar? Como é que vocês vão colher? Como é que vocês vão administrar? Eram muitas vozes, muitas situações, mas elas calaram todas.
cale as vozes. Cale as vozes dizendo que você não é capaz. Primeiro a sua, aquela voz assim, que vai dizer, eu não sou nada, eu sou tão pequeno. Reconheça sua pequenez, mas reconheça que grande é o Senhor que vai fazer para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Tome posse da promessa de Deus. Tomar posse significa ir além. Apesar de receber palavras de obediência, é uma atitude de coragem para viver a realidade prometida, mesmo contra as circunstâncias, agindo como se fosse real. Haja como se já real. Eu tinha um treinamento de uma empresa que eu já trabalhei há muitos anos atrás. Dizia, você quer ser rica? Se vista como rica. Você quer uma casa grande? Tem atitudes como. Você quer ganhar um salário X? Eu lembro que eu determinei um salário que eu queria ganhar e eu dizimava sobre esse salário. E o Senhor fez muito mais. Porque eu comecei a ver e além das circunstâncias. Eu ganhar, vamos supor, se eu ganhar um salário, eu já dizimava 3 salários, porque era aquilo que eu queria, ou 5. Onde você quer chegar? Comece a ver pelos olhos da fé. Não importa a situação que você está hoje, diz, hoje eu estou aqui, mas o que Deus tem para mim é aqui, e é lá que eu vou chegar, porque é o Senhor que vai fazer sobre a minha vida. Tome posse, viva já o seu milagre. Viva aquilo que Deus tem prometido para você. Não importa como você está agora, comece a ver pelos olhos da fé. Amém? Em Efésios fala que somos herdeiros, somos filhos. E eu quero deixar bem claro no seu coração. Efésios, 1. Glória a Deus. Efésios fala assim. Primeiro, fala das bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Eu quero que você leia com atenção, tomando posse de cada uma delas, porque essas bênçãos são heranças nossas. Amém? As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você é escolhido antes que o mundo fosse formado. Deus já te abençoou, já te escolheu, já te amou. Amém? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em amor. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Ei, você tem perdão, você tem redenção. Não importa por que situação. Pastora, você não sabe como foi minha vida outrora. Ei, Deus já te perdoou. Deus já te resgatou. O sangue do Cordeiro já te lavou. Amém? Qual ele derramou riquezas de graças de Deus, a qual derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou
o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo isso predestinado, conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pretende a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Fique em pé no seu lugar. Leve essa palavra, medite nessa palavra. Diz: Senhor, eu sou filho. Senhor, eu sou herdeiro das tuas promessas. Louvado seja o teu nome. Você é herdeiro da salvação. Você é herdeiro da paz, da alegria, do gozo, do contentamento. Amém? Seja corajoso. Essa é a palavra que eu trago para você nesta noite. Seja corajoso. É chamado para avançar sem medo. Confie no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, porque a fé não é a ausência de medo, não é mesmo? Mas é crer no Deus que fez todas as coisas por mim e por você. Tome posse da sua herança. Seja corajoso. Coragem é um chamado para avançar sem medo, confiando que Deus está presente no controle. Firme em fé. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir com fé e confiança, mesmo diante dos desafios. Promessa: Deus assegura a sua presença, continua perpetuamente com você. Você não está só. Não tema, não desista, prossiga e tenha ação na sua vida.
Não pare, não recue, não se esconda. A coragem é a necessidade para prosseguir com os planos de Deus na sua vida. Cante de novo a nossa herança. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito seu. Tome posse do seu direito. Saia nessa noite dizendo: Senhor, eu tomo posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz. Porque Deus conquistou na cruz saúde para a sua vida, libertação, salvação, alegria, prosperidade, uma vida plena em Cristo Jesus. Aleluias. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Leve essa herança para sua casa, para sua família. Uma maneira de você introduzir essa herança dentro da sua casa é você tendo uma igreja na sua casa. Se você tiver oportunidade, abra uma FTL na sua casa. Seja igreja na sua casa. Seja igreja no seu trabalho, na escola, na faculdade. Seja igreja, leve essa herança para outras pessoas que ainda não conhecem os direitos dela, direito de herdeiro. Seja boca de Deus. Anuncie o evangelho do Senhor. Anuncie as boas novas do Senhor. Amém? Vamos para casa, guardado nessa promessa, como príncipes e princesas do Senhor, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai. Abba, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz, meu Deus, que antes, Pai, que o mundo fosse formado, Senhor, o Senhor já nos amou, o Senhor já nos escolheu, Pai. Somos povo escolhido, povo eleito do Senhor. Pai, povo da Tua promessa, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, meu Deus, do lamaçal do pecado e colocou nossos pés em terra firme. Obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz. O Senhor pagou pelos nossos pecados, Pai. Pai, obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos tornou herdeiro. O Senhor nos adotou como filhos, filhos amados, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encoraja a prosseguir, meu Deus. Mesmo diante da situação, meu Deus, mesmo diante de situações difíceis, Pai, que os seus filhos não parem, meu Deus. Que eles tenham coragem para avançar, porque sabendo que eles não estão só, o Senhor, Pai, nos garante que estará conosco, meu Deus. Assim, Pai, como o Senhor foi com Josué. Pai, assim como o Senhor encorajou Josué, encoraja a Tua igreja nesta noite, meu Deus. Que ela seja forte e corajosa, Pai, para avançar, meu Deus. Meu Deus, daquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, Pai. Que eles não abram mão, Senhor. Como as filhas de Zelofeade, meu Deus, lutaram com toda a força, Senhor. Porque elas sabiam dos seus direitos de herdeiro, Pai. Nós sabemos, Pai, nós queremos, Senhor, nos nossos direitos de herdeiros, Pai. No mundo espiritual, Pai. Pai, nós tomamos posse, Pai, de tudo, Senhor, que o Senhor conquistou na cruz, Pai. Porque a Tua palavra diz que é direito nosso. Porque somos filhos, somos herdeiros, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Aleluias, Pai. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? E cantar mais uma vez que tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso. Que traga, leve isso no seu coração guardado. Amém. Nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós. Tome posse, tome posse. Tome posse do que os céus derramam sobre a sua vida. Tome posse daquilo que o Senhor derrama sobre a tua vida. Aleluia. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Vamos para casa abençoados. Amém. Obrigada, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, que esta palavra tenha sido rema aos corações, Pai. Pai, que cada um, Pai, tome posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz, que é direito deles por herança, Pai. Ah, Pai, abençoa, Pai, a semana deles. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada, meu Deus. Ah, meu Deus, que eles sejam, Pai, coluna espiritual dentro da casa deles, Pai. No trabalho, Pai, na escola, na faculdade, onde, Pai, eles colocaram as plantas dos pés, meu Deus. Que eles sejam coluna espiritual, Pai. Que eles sejam exemplos, Pai, de filho, de herdeiros do Senhor. Que a graça e a consolação do eterno e divino Espírito Santo esteja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Louvado seja.